Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos retomar aqui a nossa playlist sobre fase decisória. Nós vamos nesse vídeo continuar a análise da sentença terminativa. Não sai daí que eu volto já já. Muito bem, galera, então retomando aí o nosso estudo, nós estamos estudando a sentença terminativa, ou seja, estamos estudando as causas de extinção do processo sem análise de mérito, que nada mais é do que o artigo 485 do CPC. No vídeo anterior, nós analisamos o conceito de sentença, vimos que o nosso CPC ele adota um conceito misto ou híbrido de sentença, em que eu preciso analisar o conteúdo do ato, bem como os seus efeitos. E depois começamos a análise da sentença terminativa, que é aquela sentença que não enfrenta o mérito. Vou chamar a nossa lousa para continuarmos o nosso estudo. Muito bem, galera, então nós estamos estudando a sentença terminativa. Mais especificamente, as hipóteses do artigo 485 do CPC, extinção do processo sem análise de mérito. Vamos para o inciso 4, né? Ausência de pressupostos processuais de existência ou validade positivos. Lembram dos pressupostos processuais? Temos aí uma playlist aqui no canal falando sobre eles, tá? Então nós pudemos aí estudar nessa playlist quais são esses pressupostos processuais, ou seja, esses alicerces aí, né, como se fosse um prédio, e nós temos aí os alicerces desse prédio, é a mesma coisa, o mesmo raciocínio, nós temos o processo, e esse processo, como é um instrumento técnico, nós temos os pressupostos, né, os alicerces do processo. E aí, a falta desses alicerces, a falta desses pressupostos processuais fazem com que o processo não consiga se desenvolver de forma sadia, de forma correta. Tudo bem? Vamos só lembrar dos pressupostos de existência. Jurisdição. Isso aqui é só para refrescar a tua memória, tá bom? Mas se você não lembra, volta lá na playlist. Demanda e citação. Tudo bem? Jurisdição, demanda e citação. São pressupostos processuais de existência. E eu tenho os pressupostos processuais de validade positivos. E aí eles são demanda apta, jurisdição competente e imparcial, citação válida e capacidade. Tudo bem? A ausência de qualquer um desses pressupostos processuais, seja de existência, seja de validade positivos, são causa de extinção do processo sem análise de mérito. Tranquilo? Próxima hipótese, inciso 5.
presença de pressupostos processuais de validade negativos. Também já estudamos esse assunto lá na playlist sobre processo aqui no canal. Então, quais são esses pressupostos processuais de validade negativa? São aqueles pressupostos que não podem existir num processo. Se existirem, levam à extinção do processo sem análise de mérito. Quais são esses pressupostos processuais de validade negativos? Litispendência, perempção e a coisa julgada. Nessa playlist de fase decisória, a gente vai ter vídeo falando sobre coisa julgada, né? Aprofundando aí a coisa julgada. Mas enfim, se houver litispendência, perempção ou coisa julgada, processo extinto sem resolução de mérito. Tudo bem? Próxima causa, sexta. Ausência de legitimidade, ou ausência de interesse processual. Vocês estão lembrados o que é legitimidade, o que é interesse processual? Na verdade, a falta de condições da ação. Legitimidade e interesse processual são condições da ação. E a falta de condições da ação é causa de extinção do processo sem análise de mérito. Tudo bem? Lembram disso? Qualquer coisa, volta lá na nossa playlist de Teoria Geral da Ação. Já estudamos isso. Inciso 7. Aqui o código fala do acolhimento da alegação de convenção de arbitragem ou reconhecimento de sua competência pelo juízo arbitral. Aqui a gente tem que lembrar que o Código de Processo Civil de 2015, ele reconhece a arbitragem como uma forma alternativa de solução de conflitos, tudo bem? E aí o CPC 2015, inclusive aqui nesse final, prevê a possibilidade do próprio árbitro reconhecer sua competência, tá? Então, aqui, imagina o seguinte, imagina que as partes, elas fizeram uma convenção de arbitragem, tá? Então, o autor e o réu fizeram uma convenção no sentido de que, se eles tivessem qualquer problema, esse problema não seria resolvido no judiciário, seria resolvido por meio de arbitragem, numa câmara arbitral, num juízo arbitral, tá? Agora, vamos supor que o autor do processo, por exemplo, simplesmente ignorou a convenção de arbitragem e entrou com a ação no Poder Judiciário.
tá? Nesse caso, o que acontece? O juiz é proibido de conhecer de ofício a existência da convenção de arbitragem. Isso quem fala pra gente é o artigo 337, parágrafo 5º do CPC. Dispositivo que nós estudamos já também na fase postulatória, tá? Agora, se as partes, autor e réu, não falarem nada, não alegarem a existência da convenção de arbitragem, porque veja, se o autor ingressa com a ação desrespeitando a convenção de arbitragem, pode ser que o réu, em sede de contestação, venha e alegue a convenção de arbitragem. Se isso acontecer, se o juiz acolher a convenção de arbitragem, tudo bem? Se o juiz acolhe a convenção de arbitragem, o processo é extinto, sem análise de mérito. E aí o caso vai para o árbitro. O caso vai lá para o juízo arbitral. Tudo bem? Então, o acolhimento da alegação de convenção de arbitragem extingue o processo sem análise de mérito por conta disso. Agora, se nenhuma das partes alegar a existência de convenção de arbitragem, o juiz não pode conhecer de ofício, já falamos isso, né? O que vai acontecer? O Código entende que haverá renúncia ao juízo arbitral e aceitação da jurisdição estatal. É isso que dispõe o artigo 337, parágrafo 6º do CPC. Tudo bem? Então, esse dispositivo aqui, ele está interligado, né, com algumas passagens que nós já estudamos. Então, o acolhimento da alegação de convenção de arbitragem gera extinção sem análise de mérito. Lembrando desses pequenos detalhes. O juiz não pode conhecer de ofício da convenção de arbitragem, tá? Se nenhuma das partes alegar a existência da convenção, então o CPC entende que houve renúncia ao juízo arbitral e aceitação da jurisdição estatal. Nesse caso, o processo vai até o fim. Tudo bem? Hipótese 8, inciso 8, é a homologação. Aqui tem que ter cuidado, tá? Homologação da desistência da ação. Por que eu digo que aqui você tem que ter cuidado? Principalmente quem presta concurso público, ou então se você está estudando aí para sua prova da OAB, cuidado. Porque geralmente o que as bancas fazem de sacanagem? As bancas colocam assim: são hipóteses de extinção do processo com análise de mérito, aí coloca homologação da desistência da ação. Ou então, sentença homologatória da desistência da ação. Tá errado. Homologando desistência da ação, o caso é de extinção sem análise de mérito. Artigo 485, inciso 8 do CPC. Tá bom? Cuidado com isso. Não vá cair nessa pegadinha clássica de concurso. Tá? Eu ainda faço uma observação lá do artigo 200, parágrafo único do CPC, que diz que a desistência da ação somente produz efeitos depois que ela for homologada pelo juiz. Ok? Inciso 9 é o caso da morte da parte em ações personalíssimas. Morte da parte, né? Na verdade, o CPC fala morte da parte e ação considerada pela lei como intransmissível, ou seja, ações personalíssimas. Veja, determinadas ações, elas são personalíssimas, ou seja, elas não podem continuar depois que uma das partes morre. Tudo bem? Ah, professor, mas havendo morte de uma das partes, não haveria o fenômeno lá
da sucessão processual, acontece que nas ações personalíssimas, a sucessão processual não faz sentido. Então, por exemplo, uma ação de interdição. Uma ação de interdição é personalíssima. Isso significa o quê? Que se o interditando morre, a ação de interdição tem que ser extinta sem julgamento de mérito. Então, se eu entro com uma ação de interdição contra a minha avó, por exemplo, se a minha avó morre no curso do processo, a ação tem que ser extinta sem mérito. Porque não faz sentido, por exemplo, agora que a minha avó morreu, eu vou interditar meu pai, vou interditar minha mãe. Percebeu como a sucessão, nesse caso, não faria sentido? Então, a ação personalíssima, ela tem que ser extinta se uma das partes veio a falecer. Ok? E para fechar, o inciso 10, o código fala em outras hipóteses previstas em lei. Aí fica, um cheque em branco que o CPC passa para a legislação prever outros casos de extinção do processo sem análise de mérito. Tudo bem? Para a gente fechar, a sentença terminativa, preste atenção com o artigo 485, parágrafo 7º do CPC, que traz uma regra importante para os recursos. Entenda uma coisa. Contra a sentença, o recurso cabível é a apelação. Isso não é novidade, Isso, se você estuda aí processo há um certo tempo, você já deve conhecer. Contra a sentença, eu utilizo a apelação. Se você tem alguma dúvida, vá na nossa playlist sobre recursos aqui no canal, tá tudo explicadinho para você. Agora, veja uma coisa. Contra a sentença que extingue o processo sem análise do mérito, cabe apelação, claro, só que essa apelação ela tem um detalhe. Por quê? Porque ela comporta juízo de retratação. Ela comporta juízo de retratação no prazo de 5 dias. Então, se o juiz ele dá uma sentença terminativa, o código dá para ele o prazo de 5 dias, havendo, recurso de apelação pela parte, o juiz tem 5 dias para se retratar. Ok? Nesse caso, nós temos o chamado efeito regressivo do recurso. Efeito regressivo do recurso. É o juízo de retratação. É uma regra especial para este caso de apelação. Tá bom? Apelação contra sentença terminativa. Sentença que extingue o processo sem análise de mérito. Ok? Muito bem. E uma última informação diz respeito a uma regra contida no artigo 488 do CPC, que é a preferência pela resolução do mérito. Alguns dizem, que isso aqui é um princípio, mas seja como for, o 488 ele diz assim: desde que possível, o juiz resolverá o mérito, sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do 485. Professor, o que isso quer dizer? Bom, a grosso modo, significa que o código quer que as sentenças terminativas sejam evitadas a todo custo.
tá? A todo custo. O código quer que o juiz dê sentenças que analisem o mérito. As sentenças terminativas, as sentenças que não analisam o mérito, o código quer que essas sentenças só sejam proferidas em último caso. Tudo bem? Porque o 488 diz assim, em outras palavras, juiz, desde que possível, sempre resolva o mérito. E se você estiver diante de um caso em que você tem dois caminhos, resolver o mérito e não resolver o mérito, se você estiver numa encruzilhada, juiz, e você tiver esses dois caminhos possíveis, escolha sempre o caminho da resolução do mérito. Tudo bem? Eu vou dar um exemplo para você, para ver como que esse 488 ele pode ser aplicado na prática. Imagina o seguinte, imagina numa determinada ação, então exemplo, imagina numa determinada ação que o réu contesta e em sede de contestação ele alega uma defesa preliminar lá do artigo 337 do CPC. Esse artigo já estudamos. Muito bem. O 337 traz lá o rol de matérias preliminares. Se o juiz acolher a preliminar, lá do 337, isso levaria à extinção do processo sem análise do mérito. Então, se o juiz acolher a preliminar arguida pelo réu na contestação, isso levaria à extinção sem resolução de mérito. Ok? Acontece que o juiz verifica que o pedido feito pelo autor jamais seria acolhido. Ou seja, o juiz verifica, desde logo, que o pedido do autor é improcedente. Entendeu? Então, o que o juiz faz? Aqui ele tem dois caminhos. Acolhe a preliminar arguida pelo réu em contestação e extingue sem mérito, ou ele extingue o processo com resolução do mérito, julgando a ação improcedente. Nesse caso, pelo 488, o que o juiz deve fazer? Escolher o segundo caminho. Extinguir o processo com mérito, julgando o pedido do autor improcedente. Tudo bem? Porque para o réu não vai ter nenhum tipo de prejuízo. Se o réu tem a sua preliminar acatada, isso para ele é bom. Se o pedido é julgado improcedente, para o réu é melhor ainda. Então, nesse caso, o juiz acolhe, no caso, a extinção com mérito, julgando improcedente a ação. Professor, mas por que o código ele se preocupa tanto com o mérito? Por que o código quer que o juiz analise o mérito? Simples, por causa da coisa julgada. Nós vamos ver, né, a coisa julgada, mas a sentença terminativa, ela só produz a coisa julgada formal. Ela não produz coisa julgada material. Tudo bem? E por conta disso, a ação pode ser reproposta. Porque na coisa julgada formal, a questão não pode mais ser discutida dentro do mesmo processo.
Mas como ela é só coisa julgada formal, não é material, eu posso repropor a ação para rediscutir a questão em outro processo. Tudo bem? E aí, o artigo 486, parágrafo 1º do CPC, ele tem uma regra importante, né? Porque ele diz assim: nos casos de litispendência, o artigo diz o seguinte: nos casos de litispendência e nos casos do artigo 485, incisos 1, 4, 6 e 7, para eu propor uma nova ação, eu preciso corrigir o vício que levou o processo a ser extinto sem resolução de mérito. Tudo bem? Então, o que acontece? Dá um exemplo aí para vocês. Vamos supor que o processo ele tenha sido extinto com base aí no inciso 4. O processo foi extinto sem resolução de mérito com base no 485, inciso 4. Ou seja, faltou aí uma citação. Ou eu tive uma citação defeituosa, uma citação inválida. E aí, por isso, faltou pressuposto processual de validade, ou de existência, depender, né? O processo foi extinto. Eu posso repropor a ação? Nos termos do 486, parágrafo 1º, diz: posso, desde que no novo processo eu tenha corrigido o vício que levou à extinção anterior. E isso aqui só é possível, repito, porque a coisa julgada produzida foi apenas formal, ela não foi material. Porque a material impede que a questão seja rediscutida em qualquer outro processo. E isso nós vamos estudar, né, mais para frente lá na coisa julgada. Tudo bem? Então, no 486, parágrafo 1º, ele está dizendo assim: para eu repropor a ação, nos casos de litispendência 485, inciso 1, 4, 6 e 7, primeiro eu tenho que corrigir o vício. Agora, é claro que nem toda ação que foi julgada sem análise de mérito pode ser reproposta. Você percebe que o 485, ele faz menção, ou melhor, o 486, parágrafo 1º, faz menção a esses casos aqui, ó. Inciso 1, 4, 6 e 7. Por quê? Porque existem situações em que a ação julgada sem análise de mérito não poderá ser reproposta. Tudo bem? Então você imagina, por exemplo, uma ação foi extinta sem análise de mérito, tá? Porque houve o reconhecimento de coisa julgada material. Então o juiz falou assim: eu estou extinguindo essa ação com base no 485, inciso 5, porque já existe coisa julgada material sobre essa questão. Veja, é claro que essa ação ela não vai poder ser reproposta. Por quê? Porque não dá para corrigir a coisa julgada material. Ok? Então fique esperto, não é toda ação extinta sem análise de mérito que poderá ser reproposta. Cuidado, esse 486, parágrafo 1º aqui, é um artigo importantíssimo do CPC que você precisa conhecer para a tua prova. Tá bom? Muito bem, meus amigos, vamos então parando por aqui. O vídeo já ficou até bastante longo, mas pelo menos terminamos a análise da sentença terminativa. Vimos todas as hipóteses de extinção do 485 sem análise de mérito. Analisamos aí o artigo 488, que traz a preferência pelo julgamento do mérito, e analisamos aí o 486, parágrafo 1º, que é, sem sombra de dúvida, um artigo super importante para a tua prova. Tá bom? Fica comigo que no próximo vídeo a gente dá sequência ao estudo da sentença.